o debate tem duas etapas. A primeira etapa que é da apresentação do orador e agora chegou a etapa do debate, das intervenções por parte dos nossos convidados. Obrigado pela oportunidade que me foi dada. Gostaria de ser muito sucinto. Tenho duas questões. Antes de mais, gostaria de felicitar pela forma sábia e inteligente, conforme dissertou, digamos, o atual quadro do Estado da Nação. Senhor Presidente, eu fazia menção sobre o estado endêmico do ponto de vista da corrupção. Queria fazer uma pergunta muito simples. Recentemente, o David Mendes havia remetido à Procuradoria-Geral da República o processo que dizia que o Presidente da República estava num processo envolvido de desvio de 700, uma coisa parecida como esse, milhões de dólares. E, infelizmente, a Procuradoria-Geral da República diz não ter capacidade suficiente para investigar o processo e, assim, dá uma proposta à Assembleia Nacional ou ao Supremo Tribunal. Como um cidadão engajado para uma estabilidade que era a fase política e econômica do país, como caracteriza, digamos, este processo, esta denúncia, ao ponto de vista como devia ter sido tratado este processo. Segundo, ontem a Comissão Nacional Eleitoral, mais uma vez, paralelamente ao processo da Susana Inglês, que não foi, digamos, reunido todos os procedimentos legais para que ela fosse presidente da Comissão Nacional Eleitoral, uma empresa, escapa-me, foi atribuído sem muito antes ter se divulgado ou ter se abrido um concurso público para o efeito, mas esta empresa foi solucionada para efetivamente fiscalizar os ficheiros ou digamos, o banco de dados para o processo ou o escrutínio eleitoral, e que já levanta-se protesto, uma vez que o Rafael Marques fez menção, dizendo que já estamos mais uma vez a um processo vicioso. Como caracteriza isso? Muito obrigado. A primeira questão é, Dr. Abel Chivucuvuco, do ponto de vista racional, sem entusiasmo, o que é que a Casa poderá fazer para inverter o quadro político-social antes das eleições, visto que a descrição que fez traz consigo, levanta consigo algumas questões que preocupam o cidadão. Então, o que é que a Casa poderá fazer para inverter o quadro político-social? Segunda questão, disse-nos que, do ponto de vista político, Angola está bloqueada. Do ponto de vista social, entramos para uma estrutura de alto risco e, do ponto de vista econômico, estamos num capitalismo nepótico, ou seja, um capitalismo sem ética. A minha preocupação disse que o partido no poder já não tem convicções, já não tem alternativas. E alguns partidos da oposição já perderam a fé. Já perderam a fé, já não encontram linhas, já não encontram saídas. Então, pude perceber que deixa a mensagem de que a política interna, a política local, os meandros da política local trazem consigo, levantam consigo questões meramente assustadoras e preocupam o cidadão, tanto o cidadão comum como o cidadão um tanto quanto já emancipado. A questão que eu coloco que saídas, que soluções a Casa pode trazer, uma vez que quando disse que a Casa surge para salvar os angolanos, a Casa veio a ser como uma nova esperança para os angolanos. Então nós gostaríamos de saber quais são as prerrogativas, quais são os caminhos, quais são as alternativas que a Casa traz para aparecer como uma oposição forte, uma oposição séria, uma oposição eficaz para fazer frente ao todo-poderoso MPLA. Muito obrigado.
Obrigado. Discutir os problemas do país como cidadão, com base na cidadania. Obrigado. Muito obrigada. Portanto, antes de mais, gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente, não é, a presença do nosso preletor, que muito bem soube fazer a sua análise com base na sua perspectiva daquilo que é, de facto, o Estado da Nação. Inicialmente fez referência à questão da dissociação entre preletor e o exercício da função política, não é? Função esta que é quase impossível dissociar. Portanto, ficou evidente no seu discurso os tratos de líder, não é, de um partido político. E porque é muito difícil, de facto, conseguir fazer um discurso sem fazer referência à questão política. De forma muito breve, não é? As questões que eu gostaria de colocar era, excelentíssimo senhor Dr. Chivuku Vuku, Abel Chivuku Vuku, não é? Entende também que o princípio da igualdade deve ser visto numa perspectiva formal, na medida em que, como presidente do partido, não é que dirige, deve ter um tratamento igual a qualquer outro cidadão como presidente e não como cidadão. Penso que cada um no seu ploro e no exercício das suas funções deve ter alguma diferenciação do ponto de vista do tratamento. Então gostaria de saber qual era a sua opinião relativamente à interpretação que se faz do princípio da igualdade. Outra questão, gostaria de colocá-lo era, se é presidente de um partido político, aspira um dia a ser o presidente, não é, de Angola, ou talvez o chefe do governo, penso que o seu discurso não é eticamente correto quando chama os outros de gatuno. Portanto, devia haver uma linguagem mais moderada, pois o discurso político deve... Silêncio, por favor. Se falarmos ao mesmo tempo, não vamos nos entender. Pedimos silêncio, por favor. Silêncio, silêncio. Respeitemos as opiniões dos outros. Respeitemos as opiniões dos outros. Por favor. Obrigado. Se falarmos ao mesmo tempo, não vamos nos entender. Muito obrigado, muito obrigado. Meus senhores. Por favor, eu peço silêncio. Peço silêncio. Peço silêncio. Ninguém vai sair. Vamos continuar a dialogar e ninguém vai sair. Mas para isso pedimos silêncio. Se falarmos e nos interrompermos ao mesmo tempo, não vai funcionar. Muito obrigado, muito obrigado. Meus senhores, a democracia é muito bonita, mas nós vimos também que o Dr. Chivuku Vuku fez referência aos valores. E os valores têm que se pautar numa perspectiva vertical. Portanto, temos que respeitar-nos uns aos outros. Silêncio, por favor. Desculpe, uma terceira questão que eu gostaria de colocar à Sua Excelência do Presidente. Eu peço a todos os presentes admitirem que cada um tem a sua opção, tem a sua opinião. Portanto, se nós não aceitarmos a opinião dos outros, então não vai haver diferença nenhuma. Portanto, não podemos ser intolerantes. Agradeço. Muito obrigado, Dr. Chivuku Vuku. Muito obrigado. A terceira questão que gostaria de colocar é se, na sua perspectiva, as eleições são necessariamente para trazer a mudança, pois do próprio processo eleitoral pode resultar a reeleição do partido no poder e nessa perspectiva vai também entender que não houve mudança. Portanto, para que servem as eleições? Para trazer a mudança ou para rejuvenescer a confiança do povo nos seus líderes? Por último, gostaria de dizer que o problema da eletricidade é hoje um problema de conjuntura nacional, na medida em que ainda não passaram 20 anos desde que o sucesso de cada um de nós dependia da quantidade de infraestruturas que conseguíamos destruir. Destruir foi fácil, é preciso reabilitá-las. Muito obrigado. Muito obrigado. Pedimos silêncio, por favor. Pedimos silêncio, precisamos prosseguir com a atividade. Precisamos seguir com a atividade. Por favor, para isso pedimos silêncio.
Dizia que falou Pode passar. Muito obrigado por esta oportunidade. Antes de tudo, queria fazer um reparo de uma frase que o meu colega Lima fez. Dizia o Max Weber, o filósofo alemão, que quem faz política aspira o poder. E por outra, eu quero me dirigir ao doutor. Por que a Convergência Ampla para a Salvação de Angola não junta-se aos outros partidos que poderão sair sábado à manifestação? E esta manifestação terá o âmbito de caráter nacional e internacional. Primeiro, primarmos pela paz, e segundo, contra a Susana Inglês, que ela não reúne condições de estar na presidência da CNE, pois que ela, primeiro, se revê ao MPLA, segundo, ela é advogada, não é juíza. E a segunda questão, doutor Abel, eu sempre me senti magoado quando a UNITA, na Assembleia Nacional, faz menção e reivindicar alguns atos que não convergem com a sociedade angolana. A bancada parlamentar do MPLA menospreza, indicado e menospreza e insulta a bancada parlamentar da UNITA, dizer-lhe de sulanos, vão-se embora, não voltam mais. Será que a UNITA... Pedimos silêncio, por favor. E, sobretudo, brevidade das nossas explanações. Será que a UNITA na Assembleia defende os direitos dos sulanos ou de todo o povo angolano? Se não, vejamos pela sigla da UNITA, União Nacional pela Independência Total de Angola. E outra coisa, quando Marcolino Moko, sulano, foi primeiro-ministro de Angola, passeou um grupinho de indivíduos que se reviam da JMPLA, dizer-lhe de Sulano, Sulano vai-se embora, sai fora. Será que a nossa tradição, a nossa cultura é inferior em relação à cultura dos Bakongo e dos nortenos? Se a cultura, todas as culturas são melhor, não há melhor, não há inferior, todas são iguais. Por que isto acontece? Será que somos inferior demais? Obrigado. Obrigado, Sr. José, obrigado. E, mais uma vez, aqui eu refiro que todos que nós estamos aqui presentes deveríamos respeitar a opinião de cada um, seja ela qual for. Só assim estaremos a contribuir para um espírito democrático, cívico e de tolerância. O Sr. Branco disse que eu chamei chamei de gatunos aos governantes. De facto, filo na generalidade, mas com cuidado de não citar nomes, na generalidade. E surge-me o caso, surge-me a memória a ideia de que até aqui em Benguela, talvez resultante dos tais processos de jardim milionário, de não sei o quê, tem pessoas nas cadeias. São o quê? Esses governantes que tiveram processos judiciais, foram para a cadeia, são que não são gatunos. Agora, o que teria sido bom é que não fossem só esses poucos, porque há outros que também deviam estar lá. E que, sobretudo, aqueles que estão mais em cima, que roubam mais. Não é verdade? Porque, afinal, se o Estado encontra um cidadão no bairro que roubou o telemóvel de um outro cidadão e vai para a cadeia, então os que roubam milhões também deviam. É uma questão de justiça.
aceitar que os nossos problemas de energia são uma questão conjuntural é o tal ditado que anda pelo mundo de que os angolanos têm uma capacidade ilimitada de aceitação da mediocridade. Nós aceitamos. Não, a luz está bom assim. Quando deveríamos ter a ambição de querer o melhor para as nossas vidas. Não é verdade? Portanto, essa aceitação ilimitada da mediocridade é o que permite aos governantes não terem nem incentivo, nem razões para corrigirem os malefícios e encontrarem, de facto, modelos de providenciar os serviços que é apenas sua responsabilidade. As eleições são o modelo através do qual os cidadãos devem determinar quem governa. Simplesmente isso. Se é mudança, se é continuidade, isso é da responsabilidade do cidadão. Mas que têm de ser feitas num contexto de transparência, de justeza e de equidade. Porque se não é esse contexto, já não reflete a vontade do cidadão e todo o seu resultado também não tem legitimidade. O companheiro Lima ainda abordou o princípio da igualdade. O meu conceito é que um país justo deve estabelecer o conceito de igualdade de oportunidades para todos à partida. Que é verdade que não existem nem existirão sociedades igualitárias, isto é um facto, mas deve existir igualdade de oportunidades à partida. Mas como em todas as sociedades, haverá sempre alguns desequilíbrios. O importante é que esses desequilíbrios, na verdade, não façam com que aqueles que ficam para trás tenham uma vida miserável. Portanto, o princípio tem que ser esse. Quanto ao senhor Martinho José, perguntou por que a casa não estará nas manifestações. Porque a casa, número 1, bate-se por processos transparentes. A casa não é contra a pessoa Susana Inglês, cidadã, nossa companheira, nossa irmã, mas é contra o processo que o MPLA desencadeou de nomeá-la para o Conselho Nacional Eleitoral, mas que a casa estaria de bom grado nas manifestações se tivesse participado na estruturação e na coordenação dessas manifestações. Nós não somos uma organização que vai para a festa como patos, não convidados, não. Quanto ao desprezo que o regime demonstra na sua postura na Assembleia Nacional, é exatamente isso que faz com que o nosso país tenha os desequilíbrios que tem. É reflexo da visão desajustada que o regime tem de Angola. Não entendem que Angola é o seu todo. Não entendem que Angola é de Luanda, é do Cunene, a Cabinda, de Benguela ao Mochico. Não entendem isso. E é por isso que tem essa visão distorcida da realidade nacional. Eu assisti a um seminário em que se estava a debater as questões ligadas à etnicidade. E alguém dizia que se a ideia que se transmite em alguns segmentos populacionais, sobretudo quando se contrata um trabalhador, em Luanda disse, eu arranjei um criado sulano, porque trabalhador e não roubei honesto. Ai, tomara que todos os outros fossem assim. Afinal, isto é qualidade. Não é verdade? Portanto, esse conceito e esse espírito representa, de facto, aquilo que é preciso corrigir em termos de concepção do que é Angola, não é verdade? Para que, de facto, possamos encontrar uma sociedade justa, equilibrada e de irmandade. Ao senhor Adelino Lório. Honório. Perguntou quais são os objetivos
da Casa como contribuição para inverter o quadro atual. Nós na Casa estabelecemos para esta etapa de 2012 claros objetivos. Em primeiro lugar, trazer uma lufada de ar fresco à política angolana, transformar a vida e trazer um desafio aos partidos tradicionais, na verdade, e fazer com que haja um novo fenômeno, na verdade, dar um desafio aos partidos tradicionais, dar esperança ao povo, as pessoas poderem olhar para além dos partidos tradicionais e trazer uma lufada de ar fresco. Também, a Casa tem como objetivo trabalhar no sentido de convencer os cidadãos a estabelecerem melhores equilíbrios na correlação de forças nestas eleições de 2012. Esta coisa, fabricada ou não, decisão dos angolanos ou não, de dar maiorias esmagadoras a um partido, não é positivo para a construção do país. Não é positivo para a governação, porque os governantes não têm incentivos de prestarem serviços adequados, porque acham que seus cidadãos lhes dão aquela maioria porque estão contentes, na verdade, tornam-se autistas, tornam-se arrogantes e insensíveis, mas também não é saudável para a democracia, para o debate democrático. As sociedades com equilíbrios, onde se processam tranquila e pacificamente a alternância, são as que mais evoluem, porque quando um governo vem, tem que trabalhar bem, porque senão sai, e nas eleições a seguir sai. O outro que vem também tem que trabalhar melhor. Quando fica só todo o tempo ainda lhe dão maiorias, não é verdade? Portanto, são esses fatores que normalmente conduzem ao estado de coisas negativas. Por isso é que fazemos o apelo, nessas eleições mesmo de 2012, é preciso corrigir isso, criar a alternância ou, no mínimo, estabelecer melhores equilíbrios na correlação de forças dos partidos. É muito negativo que o CNE tenha já decidido, não sei qual é a empresa a que foi atribuída a auditoria, não tenho conhecimento, ainda não tive a notícia, mas que a Casa tinha apelado a que fosse uma entidade internacional credível e neutra, para que o próprio processo de auditoria fosse sério, porque senão partimos já negativamente. É verdade que a minha convicção é de que os regimes africanos tendencialmente fazem todos fraude, com algumas exceções de situações relativamente responsáveis. Agora, o problema fundamental é nós todos angolanos trabalharmos no sentido de fazer com que haja ou não irregularidades, estas não determinem o resultado. O resultado seja determinado pela vontade do cidadão, não pelas práticas de malversações. Sobre o estado endêmico da corrupção, penso que já falamos. De facto, o Dr. David Mendes fez um processo contra o Presidente da República, alegadamente por causa de uma conta do Presidente da República que tem 37 milhões e tal. O processo foi à Procuradoria, mas, como nós sabemos, temos um regime autoritário, com todos os poderes concentrados na figura do Presidente da República. Não há nenhum procurador que vai ter a coragem de instaurar um processo algum dia. O que é preciso é a responsabilidade dos cidadãos de não voltarem a votar nesse tipo de regime, para alterarmos as coisas, fazermos a revisão constitucional e termos um modelo de governo, um modelo institucional responsável. Muito obrigado. Obrigado. Nós já temos aqui inscritos 4 pessoas. Portanto, esta será a última ronda, mais uma vez por causa das condições que nós temos aqui na sala. Estamos acabados, as inscrições estão terminadas. Vamos a pegar nas inscrições que já temos, sobretudo das condições que mais uma vez é que eu estou a dizer. E também, sobretudo, por causa da segurança dos presentes aqui, porque a luz está a fazer uma grande falta. Nós pedimos as nossas sinceras desculpas. A doutora vai dar a última. Agradeço a presença de todos e, em meu nome e em nome da Umonga, pedimos desculpas pelas condições em que fizemos este debate.
Mas, como eu disse, é mesmo por isso que a Convergência Ampla de Salvação Nacional tem que assumir as rédeas do país para corrigir todos esses males. Muito obrigado.